E conversaram com a ESPN, que transmitiu a partida após esta vitória 1-0 contra o Talleres. Gostei muito, a verdade gostei muito da entrega, de jogar de um jeito como jogaram os argentinos. Você viu como os caras batiam em nós e nós batíamos em eles. A gente está muito confiante e hoje fizemos um grande jogo desde o tático. Se você vir aqui no estádio onde você nunca ganhou, né, e a gente bastante chateado por ter perdido na final, ter perdido aqui para eles no ano passado também. E vir aqui hoje conseguir a vitória, ainda mais depois que o Alianza Lima conseguiu a primeira vitória ontem também, então você já fica ali, né, junto com eles, é muito importante. Cara, feliz, né, feliz pelo gol, né, hoje, né, como conversado antes do jogo, 40 jogos já na Libertadores, então fico muito feliz de atingir essa marca. Não, foi importante o jogo hoje, a gente fez um belo jogo hoje. É importante começar assim, começar ganhando fora contra um time que é muito difícil, que joga em casa, tem a torcida e jogam bem, então hoje o time está de parabéns. Eu senti um pouquinho ali, eu acho que é normal, não estava 100% recuperado, mas eu vim aqui para ajudar a equipe porque eu sabia que o jogo de hoje era muito importante. Agora vamos ver se semana aí como que eu vou estar. No es fácil jugar aquí, mucho menos ganar. Pero bueno, esto recién empieza y hay que seguir en esta zona que va a ser dura porque los 4 equipos somos buenos equipos y nos hemos preparado para los 4 equipos para poder competir y hacer una muy buena Copa Libertadores. Así que es solo el comienzo, está bueno arrancar ganando de visitante. Un partido correcto, por supuesto tuvimos contundencia y bueno, simplemente es un triunfo. São Paulo vai retornar daqui a pouquinho, na madrugada. Tem previsão de chegada em São Paulo por volta das 5 da manhã. O elenco ganha folga nesta quinta-feira e a partir de sexta começa a ser preparado para o jogo diante da equipe do Galo pelo Brasileirão. São Paulo empatou com o Sport na estreia. O Oscar, que jogou mais ou menos 60 e poucos minutos, sentiu um pouquinho, disse isso pra gente no final da partida e provavelmente será poupado no final de semana. O Lucas Moura não deve voltar nem contra o Galo, nem na próxima semana nos jogos contra Alianza Lima e Cruzeiro. A tendência é que apenas na Semana Santa, na partida contra o Botafogo ou contra o Santos, o Lucas tenha condições de jogo com a camisa tricolor. É isso, Xará e do Elias. Grande abraço a você, aqui do estádio Mário Kempes em Córdoba. Volta aos estúdios da ESPN para a sequência do Sport Center. Valeu, Xará! Valeu, Edu, muito obrigado. Tá aí, então, o São Paulo começando com os 3 pontos, acabando com a maldição de Córdoba e com mais posse de bola. 51%, 49% do Talleres, que finalizou mais, 17-5. No alvo, vantagem tricolor, 3-1. E gols esperados, aí vantagem do time argentino, 0,72 contra 0,19. O São Paulo teve mais ações na área rival, 17-14. E tivemos um empate absoluto em posses recuperadas, 45 bolas para cada lado. Não foi aquela atuação, mas acho que no momento, ainda mais se levar em consideração que o Oscar não 100% da sua condição física, Lucas fora, a pressão que estava sobre o Luiz Ubeldia, acho que é um resultado para o São Paulino comemorar bastante. E quem esperava um Talleres muito forte, pressionando no Mário Kempes, não teve nada disso. Foi um jogo mais ou menos controlado o tempo todo para o São Paulo, né, Elton? Sim, Edu. É interessante a gente observar do ponto de vista do resultado, né? Olhando para o placar do jogo, o São Paulo vencendo um adversário direto pela liderança, porque eu acho que o Talleres vai tentar, logicamente, terminar na zona de classificação para as oitavas, mas tentar também brigar pela primeira posição, e você vencer esse adversário fora de casa acaba sendo um grande resultado, pensando até na classificação. O São Paulo tem o desafio de terminar essa primeira fase na primeira posição do seu grupo, né? Tem o Libertad também, que venceu o seu jogo, a gente vai falar sobre isso, que é um confronto direto até para o São Paulo, quem sabe garantir uma classificação tranquila nesse grupo. Pensando no desempenho, né, olhando para o que o São Paulo fez no jogo e o que pode fazer nessa fase de grupos, eu achei um desempenho razoável.
razoável no sentido de o suficiente para vencer o jogo com segurança. Apesar dos números mostrarem alguns quesitos do jogo, o Tajeres melhor ou com mais volume, foi o São Paulo que conseguiu controlar o jogo. Essa questão de recuperação de bola que a gente viu ali, né, empatado, São Paulo e Tajeres empatados, mostra o que o Calleri falou ao fim do jogo, né? Que foi um jogo brigado, que foi um jogo realmente onde o Tajeres tentou encurtar os espaços e fazia muitas faltas, e era aquele jogo muitas vezes catimbado. O São Paulo conseguiu equilibrar isso. O meio-campo com o Luiz Gustavo, ele ganha um pouco de força física, né? E essa marcação. O Galarza, que era o cara do Tajeres, que jogava um pouco mais por dentro, aquele meia, conseguiu ser neutralizado pelo Luiz Gustavo, que fez um bom jogo. Essa dobra pelo lado direito, né, com o Cedric fazendo a função de meia e ponta, ajudou demais também a abrir o campo, um cara muito técnico por ali, com essa dobra com o Ferrarese. O Oscar e o Ferreirinha tendo mais oportunidade, né, como titular, jogando um pouco mais foi bem, pelo né? lado esquerdo, né, funcionando como ponta. Foi bem, acho que até cansou, né, acabou sendo substituído ali no final pelo Wendel, de novo, né, uma dobra, só que pelo lado esquerdo a gente viu acontecer. O Cedric já tinha cansado também, entrou o Igor Vinícius, manteve ali essa formação, né, com o Ferrarese fechando mais pelo lado direito e sempre um lateral tendo um pouco mais de liberdade. O Zubeldia encontrou soluções para vencer o jogo. Não citei dois jogadores que foram importantes, o Calleri, e deixei por último propositadamente, né? O Calleri, que foi importante sim, apesar de não ter marcado gol, acabou sendo um cara fundamental para segurar a bola no campo de ataque, sendo esse pivô, buscando também ajudar na criação, voltando um pouco mais para ajudar na criação. E o Alisson, que foi o cara que decidiu o jogo, né? Que conseguiu fazer um belíssimo gol de perna esquerda, né? A gente está vendo aí ele comemorando com o Zubeldia. Traz um pouco de alívio também, né, Edu, para o próprio Zubeldia. Acho que para a sequência da temporada, uma vitória importante de um São Paulo que a gente sabe que é olhado pelo outro lado, independentemente do adversário, como um adversário gigantesco, né? Um time que construiu uma história na Libertadores e é muito respeitado por isso acabou vencendo o jogo com muita autoridade. Tá falando do São Paulo, que foi para a Argentina em Córdoba enfrentar o Tajeres. O Tajeres é fraco, não ganhava não sei quanto tempo, mas jogar lá não é simples. Fez um bom jogo o São Paulo, controlou o primeiro tempo, no segundo tempo teve um gol anulado e depois consegue o seu gol, um belo gol do Alisson com a contribuição, claro, do goleiro. 1-0 para o São Paulo, larga bem na competição. Arnaldo, será que agora vai dar uma esfriada na cornetagem para cima do Zubeldia? Porque tem gente falando, não, porque tinha que jogar com não sei quem, tinha que ganhar demais, é pouco. Bom dia. Bom dia, novamente. Tironi, eu acho que a questão da vitória fora de casa na Libertadores, na Argentina, se você pegar o histórico do São Paulo, que é um time acostumado a jogar essa competição, é quase um ineditismo, né? São Paulo tem pouquíssimas vitórias na Argentina, inclusive na era Tele e tal, e conseguiu vencer um adversário de uma forma inédita, né? Tinha um trauma de Córdoba, né? Inclusive jogou lá a final da Copa Sul-Americana contra o Del Valle, perdeu também nesse estádio Mário Kempes e nunca havia vencido o Talheres fora de casa. Tem o aspecto da vitória e tem o aspecto do momento do gol da vitória, que eu acho que depois eu queria ver o Casagrande, qual a impressão que ele tem, porque não é apenas vencer fora de casa quando o técnico está sob pressão, é quando o jogador faz o gol da vitória e vai comemorar literalmente nos braços do treinador. Aquilo tem um simbolismo, né, Tironi? Não é uma questão só de uma situação... e não foi só o Alisson nos braços do Zubeldia, né? Foi o time inteiro, o banco inteiro e tal. Então, acho que particularmente para o Zubeldia tem um peso, sim. E acho que qualquer outro resultado talvez o ameaçasse. E aí a gente, com um pouco mais de frieza... pode analisar o aspecto do trabalho do Zubeldia, que está para completar um ano. Isso é quase um marco no São Paulo, completar um ano. Só Rogério Ceni, Fernando Diniz, na época da pandemia, e Muricy Ramalho completaram um ano na última década no comando do São Paulo, né? Então o Zubeldia pode completar
se ele chegar até 20 de abril, 1 ano no comando do São Paulo. Lembrando que ele estreou numa Libertadores fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil, num jogo complicado, e também venceu. Na Libertadores, que é o torneio que o São Paulo tanto preza, o Zubeldia tem 9 partidas, 5 vitórias e 4 empates. Ele foi eliminado na Libertadores passado, sem perder, né, no jogo com o Botafogo, 2 empates nos pênaltis. Então, essa competição, particularmente, ele entende. Sabe jogar, sabe armar o time, sabe armar a estratégia para cada jogo. E ontem eu acho que ele armou corretamente, né? A questão com os 3 zagueiros, aliás, o São Paulo, desde que adotou os 3 zagueiros naquele jogo com o São Bernardo, ele tomou 2 gols de pênaltis inexistentes, um do São Bernardo e um do Palmeiras, não tomou mais gols, né, do Palmeiras, do São Bernardo, do Novo Horizontino, do Sport e agora do Talheres. E controlou o jogo sem ser ameaçado, fez o gol anulado e no final da segunda etapa o Alisson conseguiu fazer o gol da vitória e o São Paulo segurou o resultado, que é muito importante num grupo complicado, chato, em que o Libertad havia vencido fora, então o São Paulo consegue na Libertadores uma ótima largada. Nesse mesmo estádio, contra o mesmo adversário, na Libertadores passado, o São Paulo estreou perdendo com o Carpini e aquilo praticamente demitiu o Carpini. Eu não sei se o resultado vai segurar o Zubeldia, mas abrir mão do Zubeldia na Libertadores nessa temporada, com um orçamento desse tipo, com um time desse tipo, com o técnico conectado aos jogadores, me parece uma loucura, né? Embora muito torcedor do São Paulo, tem uma corrente grande, entenda que o trabalho do Zubeldia é fraco, que ele não gosta da base, que a molecada tinha que jogar, inclusive em Córdoba, não vou nem falar, mas eu entendo sim que na prática é um resultado grande, que pelo menos até as próximas partidas dá um respiro para o treinador trabalhar. Dá um respiro, vou ouvir o Casão, quero só dar uns dados aqui, tem críticas mesmo, porque o Zubeldia não usa a base, não sei o quê, mas com essa vitória sobre o Talheres, o São Paulo chegou a 10 jogos de invencibilidade na Libertadores, ele não perde desde a estreia do ano passado, para o mesmo time argentino, né, para o Talheres, e não era o Zubeldia na ocasião. Está aí a sequência de resultados do São Paulo, a série invicta. Só um detalhe, Tironi, esse primeiro jogo 2-0 Cobressal ainda era o Carpini. Isso. A série do Zubeldia começa 0-2 Barcelona. E aí todo esse... E tem um detalhe nessa série, né, do Barcelona. Foram 2 gols tomados em 9. Isso. Né? Ele tomou um gol do Cobressal e um gol do Botafogo no Morumbi. Isso, nesse torneio, vale muito. Uhum. Então, sim, em 9 partidas, nenhuma derrota, 2 gols sofridos. Eu imagino que ele tem alguma conexão com esse torneio, alguma sabedoria sobre como disputar esse torneio. Ó a sequência aí, São Paulo 2, Cobressal 0, ainda em 24, Barcelona 0, São Paulo 2, Cobressal 1, São Paulo 3, São Paulo 0, Barcelona 0, São Paulo 2, Talheres 0, Nacional 0, São Paulo 0, São Paulo 2, Nacional 0, Botafogo 0, São Paulo 0, esse jogo no Rio de Janeiro. São Paulo 1, Botafogo 1 no Morumbi, São Paulo perdeu nos pênaltis aí. E ontem, Talheres 0, São Paulo 1. Ô, Casão, copo meio cheio ou copo meio vazio? Vitória importante e tudo mais? Ou, era para ter jogado mais, o Talheres é fraco? Qual é a sua avaliação? Bom dia. Bom dia, Tironi, bom dia, Arnaldo. Eu acho o seguinte, tem que valorizar a vitória, tem que valorizar o local da vitória e a competição, né? O Zubeldia, ele é experiente em competição continental, aqui sul-americana, Libertadores, é um treinador que sabe jogar esse tipo de torneio, ele entende o modo de jogar esse tipo de competição, e a vitória por 1-0 na estreia, contra o Talheres, lá em Córdoba, ela tem que ser muito comemorada, porque a estreia da competição, dessa competição, é sempre aquele, principalmente fora, sempre aquele negócio, você perde, pronto, já tem que ficar correndo atrás de vitória o tempo todo, porque essa fase é muito curta, né? E a competitividade é muito alta, e a disputa por vaga também é sempre muito acirrada. Então, o São Paulo venceu essa partida. Agora joga a segunda em casa, não é isso? Isso. Contra o Alianza Lima, quinta-feira que vem. Então, tem que vencer essa em casa para aí sim, essa daí, ter um efeito positivo real na disputa por uma vaga. Você ganhou fora, você ganha em casa, pronto, 6 pontos.
Você já está na frente, os outros vão correr atrás, o São Paulo virou um time a ser batido, mais uma vitória, os caras começam a disputar a segunda vaga, nem olham mais para o São Paulo, começam a disputar entre eles. Então, conquistar essa situação na competição é muito importante. Você ganhar a segunda. Você ganha a segunda, você vira o time do seu grupo e começa a ter uma influência nos adversários quando joga contra o seu time. Eles preferem ganhar entre eles do que disputar a vaga com o time que está em primeiro e que ganhou as duas primeiras. Então esse resultado é importantíssimo, mas só vai ser real mesmo. A positividade desse resultado só vai ser real o São Paulo ganhando a segunda. Já já a gente conversa mais sobre isso. Você falou que valorizar a vitória, né, Casão? Foi exatamente o que o Zubeldia fez depois do jogo, valorizando a vitória. Ele falou o seguinte na coletiva de imprensa depois da vitória por 1-0 do São Paulo. Olho na tela. Aqui, ó. Na Copa Libertadores é um pouco de rendimento e um pouco de contundência. Não temos tanta oportunidade para somar pontos. Ganhar como visitante é muito difícil. Ultimamente, para as equipes do Brasil, ganhar na Argentina não é tão simples. Não jogamos um bom triunfo, mas não deixa de ser um triunfo. Desempenho foi correto, dentro das dificuldades de jogar na Argentina contra o Talleres, que tem um projeto e um modelo de jogo claro. Não é fácil jogar aqui, muito menos ganhar. Também é interessante que o Zubeldia também não empolga, beleza, ganhamos e tal, né? Ele vai com pés em la tierra, como ele gosta de dizer, né? Sim. E o que o Casão falou sobre a necessidade de ganhar a segunda, aí é uma outra situação, né, Tironi? É o Zubeldia em casa, onde ele foi chamado de burro pela última vez, a volta do Zubeldia ao Morumbi contra o Alianza Lima, na quinta-feira. Eu acho que, dependendo da situação no Paraguai, o Libertad vai receber o Talleres. Se o Libertad ganha também do Talleres, os dois times vão para 6 pontos. E aí, na terceira rodada, o São Paulo vai ao Paraguai. Nessa distribuição de grupos, o Casão destacou, o cabeça de chave, no caso do São Paulo, ele faz a segunda partida em casa, essa contra o Aliança, e depois as duas seguintes fora, contra a Libertad e a Aliança, antes de voltar para casa para fazer as últimas duas. Então é isso, essa vitória tem um peso gigantesco na distribuição das forças. E aí, eu acho que para pensar na partida, isso eu estou pensando no Zubeldia, tá? Para pensar na segunda partida contra a Aliança, no meio do caminho, essa é a questão para os times que jogam Libertadores e Brasileiro. Tem um jogo difícil do Brasileiro, sempre vai ser assim, Atlético no Mineirão. E aí acho que é o grande dilema do São Paulo na temporada, o que já aconteceu contra o Sport na largada do Brasileiro. O São Paulo tem elenco para revezar times para as duas competições? Então é isso aí, galera. Você que é São Paulo de coração que chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like para estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo ontem enfrentou o Talleres de Córdoba lá na Argentina. Jogo bem truncado para quem assistiu, jogo bem truncado, mas por incrível que pareça, o time conseguiu responder, o time conseguiu jogar e o time conseguiu entrar no espírito da Libertadores. Concordo com vários torcedores aí que falam que foi um jogo um pouco feio, que realmente foi um jogo feio, por isso que eu usei o termo jogo truncado. Por quê? Porque o São Paulo, sabendo da força física do Talleres, foi para jogar dessa forma, e bem pela escalação do Zubeldia deu para ver, né? Deu para ver que ele entrou com 3 zagueiros ali, colocando o próprio Cedric e o Enzo Dias ali, 2 jogadores que atacam, mas também marcam bem, e brigando muito ali pela segunda bola contra o time do Talleres e ganhando, e muitas vezes no jogo ali, tomando o controle da ação ali, da posse de bola ali, só não teve muitas chances efetivas. No primeiro tempo, só teve, se eu não me engano, uma chance que foi o gol do Caleri. Foi no primeiro tempo? Foi no primeiro tempo isso, gol do Caleri impedido ali. Um gol, inclusive, que lembrou muito aquele gol que ele perdeu contra o Botafogo nas quartas de final da Libertadores. E ele foi até comemorar lá perto da torcida, né? Botando a mão no ouvido e falando: "E aí, como é que é?"
mandando a torcida falar, mas depois ele comemorou, né? Mas só que o gol dele foi impedido, né? E a gente sabe por que foi isso, por conta da cobrança que a torcida fez em cima dele, e eu acho certo. E eu concordo aqui que eu acho certo. E o Agora eu só não gostei de uma coisa. Depois do 1-0, o time do São Paulo se trancou, né? E veio com um ataque que eu tinha falado aqui ontem. Pô, o ataque tem que ter equilíbrio, um cara de velocidade e um cara mais lento, um centroavante. Foi o que ele fez, colocou o Ferreirinha e depois colocou o Caleri. Ah, o Ferreirinha foi muito abaixo, mas teve momentos que o Ferreirinha foi importante, que ele tava, quando ele arrastava a bola, ia 3-4 do Tajeres para marcar ele. E isso abre espaço no campo. Se o Ferreirinha usar essa inteligência de quando arrastar a bola, vir 3-4 para cima dele e ele soltar a bola rápido, os outros ficam desmarcados. Era isso, é essa inteligência que falta no Ferreirinha e é a famosa tomada de decisão, porque até na cara do gol, muitas das vezes para dar assistência o Ferreirinha também tem essa necessidade, e isso daí é desde o Grêmio. Mas depois do gol, o São Paulo se fechou, para mim, de uma maneira errada. Eu não tiraria o Ferreirinha, e se tirasse o Ferreirinha, colocaria o moleque lá, o Lucas Ferreira. Para quê? Eu preciso também do meu desafogo. O jogo faltava o quê? Faltava, se não me engano, 15 minutos para acabar. O Zubeldia ali começou a fazer suas trocas ali. E aí eu falei, poxa, se tomar um gol aqui, a galera vai reclamar e eu vou reclamar muito também. Porém, se sair com a vitória, é um bom resultado. Só que eu sou a favor do futebol bonito. Eu acho que dava para fazer mais um, porque o time do Tajeres foi para cima e ficou desorganizado. Se coloca só um moleque de velocidade ali e o Caleri na frente, cara, a gente fazia o 2-0 e saía de lá tranquilo. A gente andou tomando gol em diversas oportunidades. O engraçado é que antes da gente não fazer o gol, a gente não sofreu. Quando a gente fez o gol, o Zubeldia fechou o time, a gente começou a sofrer. Alan Franco quase que fez um gol de cabeça contra, mas é importante ressaltar que nas costas dele tinha outro, o atacante não, o jogador lá do Tajeres, que se a bola passa pelo Alan Franco, era gol, porque ele já estava esperando para desviar. Aí depois disso daí, a gente começou a sofrer, tomando alguns chutes, alguns perigos ali na área, mas o importante foi que o jogo acabou, São Paulo ganhou de 1-0 e trouxe esse resultado importantíssimo para casa. Mas como diria o Casagrande, para esse resultado ser validado, o São Paulo precisa ganhar o Alianza Lima dentro do Morumbi, fazer 6 pontos e ficar ali no grupo tranquilo, até porque depois desse jogo contra o Alianza Lima vai jogar contra o Libertad fora de casa. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!